É hora de viver sem o peso do passado. Texto: Livro de Ruth. História bíblica: Ruth e Noemi. Propósito: deixar o passado para viver o novo de Deus. Princípio doutrinário: conduta cristã. Você já viveu uma situação tão marcante que divide sua vida em antes e depois? Descobrir uma doença grave, perder uma pessoa muito importante e enfrentar uma pandemia são eventos que podem mudar tudo. Essas experiências deixam rastros difíceis de superar, especialmente quando envolvem muito sofrimento. Elas podem causar estragos profundos e continuar a nos incomodar, mesmo sendo memórias do passado. Muitas pessoas são tão afetadas por essas lembranças que passam a descrever suas vidas em termos de antes e depois desses eventos. Frases como "sou assim porque minha mãe fez isso comigo" ou "depois do acidente de carro, minha vida mudou" são comuns. Esses marcos podem nos assombrar, dificultar e até mesmo paralisar nossa caminhada. É crucial libertar-se dessas amarras do passado. Somente assim poderemos seguir mais leves e abertos para os planos que Deus tem para nós. Enfrentar e superar essas marcas é um passo essencial para uma vida mais equilibrada e feliz. Nosso cérebro é uma máquina extraordinária. Há um estudo que indica que ele pode armazenar cerca de 2,5 petabytes de dados, o equivalente a mais de 1 milhão de gigabytes. Para você ter uma ideia, isso equivale a gravar a TV de forma ininterrupta por mais de 300 anos. Em outras palavras, viveremos uma vida inteira sem chegar a utilizar toda a capacidade do nosso drive cerebral. Nenhum computador chega perto da capacidade média do cérebro humano. Ele possui uma habilidade incrível para raciocinar, prever comportamentos, imaginar e programar futuros cenários. Funciona assim: armazenamos nossas experiências, sejam grandes, sejam pequenas, e aproveitamos nosso imenso potencial para planejar e realizar cada um dos nossos projetos. É essa capacidade que nos permite sonhar e concretizar nossos objetivos, tornando a vida uma aventura constante de descobertas e realizações. Hoje, graças aos avanços em tecnologias de ponta, como os exames de imagem cerebral e os estudos em neurociências, é possível medir a média de pensamentos diários de uma pessoa, que gira em torno de 6,2 mil por dia. Nossa mente registra tudo, mas não possui um botão de delete. Embora possamos esquecer informações que não consideramos importantes, elas não são realmente apagadas do nosso cérebro. Sabe aquele nome que você não consegue lembrar ou aquela informação que está na ponta da língua, mas não sai? Essas memórias estão armazenadas em algum lugar da sua mente. Podemos esquecer temporariamente, mas deletar nunca. Existem cenas tão impactantes que o nosso cérebro, na tentativa de nos proteger de mais sofrimento, encapsula essas memórias no nosso inconsciente. Pessoas com memórias encapsuladas têm uma tendência a ter falas do tipo: "Sinto uma tristeza, mas não consigo saber o motivo. Não sei por que ajo sempre desta forma. Gostaria de agir de maneira diferente, mas não sei como fazer." A ajuda de um especialista é necessária para trazer alívio a todo esse sofrimento. Mas existem também aqueles eventos dolorosos que permanecem conscientemente na nossa mente, prejudicando-nos e paralisando-nos. É comum ouvirmos pessoas dizerem: "Gostaria de apagar o que aconteceu, não queria ter essa memória." Lamento informar, mas a única maneira de esquecer é através de uma amnésia, uma perda neuronal ou até mesmo alguma doença degenerativa. No entanto, tenho certeza de que você preferiria manter essas memórias. Imagine a importância do nosso cérebro em registrar memórias para evitar que repitamos experiências dolorosas. Pense em um exemplo simples, mas que pode ser aplicado a situações mais complexas. Quem já levou um choque ao colocar um grampo em uma tomada? É uma experiência que você não quer repetir. A memória nos alerta: isso dói, machuca. Algumas memórias são cruciais e não podem ser esquecidas justamente porque nos protegem de futuros erros. No entanto, o problema surge quando essas memórias se generalizam. Por exemplo, após uma decepção amorosa, você pode decidir nunca mais se envolver em um relacionamento amoroso. Percebe como essa reação é exagerada e extrema?
É fundamental refletir sobre comportamentos radicais. A busca por ajuda profissional pode ser uma grande aliada nesse processo. Nos próximos minutos, vamos nos voltar para esse segundo grupo de pensamentos, as memórias que insistem em permanecer e ainda dividir nossa vida em antes e depois. É essencial encontrar um equilíbrio para que essas lembranças nos protejam sem nos limitar. Felipe, um garoto de 7 anos, tinha um pai policial que guardava a arma em cima do guarda-roupa. Um dia, o irmão mais velho, de 9 anos, usou uma escada para pegar a arma. Felipe também quis ver e, tragicamente, foi atingido por um tiro sem querer do próprio irmão. O acidente foi grave, mas Felipe sobreviveu, embora com sequelas no lado direito do corpo. Esse episódio marcou profundamente sua vida, criando um antes e um depois. Já o irmão de 9 anos carregou essa história consigo por toda a vida. Você já viveu algo tão marcante que dividiu sua vida em antes e depois? A Bíblia conta a história de uma mulher que, após perdas irreparáveis, até mudou de nome. Está registrada no livro de Ruth. No capítulo 1, versos 1 a 5, percebemos que Noemi perdeu o marido, mas tempos depois, ao perder os filhos, essa dor se renovou, deixando-a completamente desamparada. No verso 6, vemos que Noemi decidiu voltar para sua terra. Então acontece o emocionante diálogo entre Noemi e suas noras. Orfa se despede, mas Ruth decide ficar. Neste momento, nos versos 16 e 17, somos apresentados a uma das declarações de amor mais belas de toda a Bíblia. Você acha que a história de Noemi se resume apenas a perdas? A relação entre nora e sogra é frequentemente vista como uma das mais desafiadoras, mas Noemi e Ruth desafiaram essa percepção. Inclusive, a história de Ruth e Noemi é ainda mais forte que as perdas de Noemi. Noemi, cujo nome significa graciosa, doce e amável, conquistou um lugar especial no coração de Ruth, tanto que Ruth não queria de jeito nenhum se separar de sua sogra. Essa história nos mostra que, mesmo em meio a dificuldades, laços profundos e afetuosos podem surgir, transformando vidas e superando expectativas. Seguindo com a leitura, os versos 19 a 21 destacam o antes e o depois na vida de Noemi. As mulheres de Belém olhavam para a Noemi que conheceram, não para a Noemi marcada por situações. Mas Noemi se via como uma pessoa marcada por suas perdas. Ruth também observava Noemi, mas percebia algo ainda mais profundo e significativo do que os outros enxergavam. Assim como Ruth, Deus também vê além das aparências e reconhece o seu verdadeiro valor. E você? Será que está se limitando a rótulos como o sofredor, gênio forte, a divorciada, a mãe solteira ou o perdedor? Reflita sobre o que você tem falado sobre si mesmo. Tem a ver com experiências do passado? Você foi criado à imagem e semelhança de Deus, possuindo uma capacidade extraordinária para realizar até o que parece impossível. Como diz em Jeremias 1, verso 5, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Sua vida não é definida por adversidades, mas pelo propósito divino que Deus tem para você. Em Isaías 43, verso 4, ele afirma: você é precioso aos meus olhos e digno de honra. Noemi tinha uma visão distorcida de si mesma, marcada pelas dores e sofrimentos que enfrentou. Onde ela via amargura, Deus enxergava doçura. Onde ela via um fim, Deus via uma oportunidade de recomeço. É hora de mudar a maneira como você se vê e começar a se enxergar através dos olhos de Deus. Algumas pessoas têm uma visão distorcida de Deus, porque nosso conceito de Deus Pai é frequentemente moldado pelas experiências que tivemos com nossos próprios pais durante a infância. Alguém uma vez me disse: tenho dificuldade em ver Deus como amoroso porque meu pai sempre foi muito severo e rígido comigo. Nossos pais são humanos e têm suas imperfeições, assim como todos nós. No entanto, mesmo com suas falhas, Deus nunca falhará com você. Isaías 49, verso 15. É hora de você se alinhar com as expectativas de Deus para a sua vida. Veja sua história através dos olhos do Senhor. Ruth sempre viu Noemi, não Mara. Deus sempre viu Noemi, não Mara.
Como realizar essa mudança? Primeiro passo: abra seu coração a Deus e peça para Ele o guiar. Salmo 139, versos 23 e 24. Deus enviará mensagens como esta, colocará pessoas como Ruth em seu caminho e proverá tudo o que for necessário para transformar sua história. Segundo passo: escolha seguir adiante. Filipenses 3, versos 13 e 14. Não conheço suas experiências, vivências ou as influências que você prefere seguir, mas sei que hoje você tem a oportunidade de escolher um novo caminho ao lado do Senhor. A vida é breve demais para ficarmos presos às histórias do passado. Manter essas lembranças vivas impede que sigamos o plano de Deus para nossas vidas com liberdade. Enquanto alimentarmos o passado, nossa caminhada ficará estagnada, avançando a passos lentos, quando poderíamos estar correndo em direção ao nosso objetivo. Terceiro passo: busque ajuda se for necessário. Se o que você viveu no passado foi muito doloroso, é essencial buscar a cura para esses traumas. Assim como Deus colocou Ruth para ajudar Noemi, hoje existem especialistas prontos para ajudar você a superar essas dificuldades e seguir em frente. É essencial compreender que o passado ficou para trás e não retornará. Embora você possa ter sido vítima, isso não define quem você é agora. Se continuar preso a essas histórias, você corre o risco de cair em um ciclo de vitimização. Permanecer nesse estado impedirá seu progresso e o impedirá de avançar em sua vida. Deus é claro em dizer: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Não é esquecer o evento, é simplesmente não deixar que ele faça mais mal. É você superar e seguir em frente. E foi exatamente isso que aconteceu na vida de Noemi. Em Ruth 4, versos 14 a 17, vemos o papel crucial de Noemi ao inserir Ruth na genealogia de Jesus. Sua história deixou uma marca profunda em gerações, da mesma forma que a sua pode inspirar e transformar a vida de muitos. Arthur se mudou para São Paulo aos 17 anos e começou a trabalhar em um restaurante, onde conheceu Amanda. Eles se apaixonaram e, com o tempo, Arthur se tornou o gerente do restaurante. Amanda, uma talentosa cozinheira, e Arthur decidiram abrir seu próprio restaurante, que rapidamente prosperou. Com o sucesso, abriram um segundo restaurante e Amanda pôde reduzir sua carga de trabalho. Eles decidiram ter filhos e foram abençoados com gêmeos. Contudo, a felicidade foi interrompida quando os avós maternos e os netos morreram tragicamente em um acidente de carro durante uma viagem ao litoral. A perda devastou Amanda, que adoeceu e faleceu 8 meses depois. Arthur, abalado, começou a beber e usar drogas. Em um momento de desespero, ele usou folhas de uma Bíblia para enrolar cigarros de maconha e acabou lendo alguns versos que passaram a martelar em sua mente. Mais tarde, ao ouvir uma pregação que mencionava os mesmos versos, ele sentiu um profundo toque divino. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Isso despertou nele uma sede de seguir adiante e permitiu que Deus preenchesse o vazio em sua vida. Arthur se entregou a Jesus e transformou sua vida. Hoje ele trabalha com usuários de drogas, ajudando-os a mudar suas histórias, assim como ele mudou sua própria história. Arthur encontrou uma nova vida em Cristo e espera ansiosamente pelo retorno de Jesus, para reencontrar sua esposa e filhos. Qual vai ser a base para gerir a sua vida? As histórias do passado? Ou o que Deus fala por meio de sua palavra? Nada é melhor do que verdadeiramente seguir adiante, sendo guiado por Cristo. Agora é hora de você deixar o passado em seu devido lugar e escolher viver o novo de Deus para a sua vida.